dia aqui 8 versículos na palavra do Senhor. E nesse texto que nós acabamos de ler, alguns pregadores, os teólogos, eles falam que é um texto, esses 8 versículos é um texto expositivo. O que é um texto expositivo? É quando você pega uma porção de versículos ou um capítulo e você esboça e tira o conteúdo principal do assunto. E aqui o assunto fala sobre uma mulher que era ela cananeia, diz que da parte de Sidom. Sidom, irmão, ele ficava, segundo os mapas de geografia, no outro lado da Galileia, da Fenícia. Lá em Marcos capítulo 7, ele fala que é da Fenícia. Então, ela ouvindo falar de Jesus, diz a Bíblia que essa mulher, para ser cananeia, ela descendia dos cananeus, não é assim? E os cananeus eram da linhagem de Cã. A Bíblia fala que Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E de Cã nasceu Canaã. E Sidom era filho de Canaã, neto de Noé. Não é assim? E aquela mulher, ela tinha um problema seríssimo na sua vida, na sua família. Esse com a mulher cananeia. Essa mulher cananeia, nós sabemos, irmãos, que a Bíblia, ela diz que há pelo menos 3 tipos de povos na terra: os gentios, judeus e a igreja que forma com esses povos. Então aquela mulher quis sair daquelas cercanias, desse outro lado, para ir ao encontro de Jesus. Porém ela, e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor daquela mulher foi que chamou a atenção de Jesus. Ela era uma cananeia. A Bíblia nos diz que Jesus, ele veio para os que eram seus, João 12. Mas como os seus não receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus aos que creem em seu nome. E essa cananeia, ela grita, o clamor, um clamor a Deus por uma bênção, por uma vitória, não é conversar, falar com Deus, é gritar, é clamar a Deus. Então, de todo o seu íntimo, ela clamava ao Senhor. E quando ela se aproximou de Jesus, Jesus ouviu o clamor daquela mulher, mas não dirigiu nenhuma palavra para ela. Nenhuma palavra. Ele ficou calado, ele manteve-se calado. E ela gritava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela precisava de um socorro na sua vida. Jesus calou. Irmãos, tirando um exemplo, uma aplicação pessoal com esse versículo, nós sabemos que muitas vezes nós clamamos a Deus, nós buscamos a Deus por um problema, por uma enfermidade, por uma cura de enfermidade, por uma porta de trabalho, para um casamento, seja ele qual for. E muitas vezes Deus continua calado, não dá nenhuma resposta. Nós não sabemos a vontade de Deus para conosco. E aquela mulher clamava, e o Senhor Jesus calou, não atendeu a petição daquela mulher naquele momento. Isso não nos dá a entender que Jesus, por ele estar calado, por meio das nossas orações, isso não quer dizer que ele está nos abandonando, de forma alguma. Em muitas situações na Bíblia que nós encontramos, a oração, há petições, há clamor, que o Senhor Deus, e o Senhor Jesus, ele respondeu de imediato. Por exemplo, o cego de Jericó, ele clamou,
Senhor, filho de Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E por que clamar a Jesus, de imediato ele diz: ó, traga um cego para cá. E perguntou ele: o que queres que eu te faça? Eu tenho visto, Senhor. E Jesus curou ele imediatamente. E há situações que nós clamamos a Deus por um problema, e o problema lá ainda continua, e passamos a sofrer, seja isso por um filho, seja isso por um esposo ou por uma esposa, vice-versa. Deus continua ainda calado, mas Ele continua dizendo, como disse esse aqui é o Jeremias que fala, 33:3: cabe a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. Continuar pedindo a Deus para que desperte no Senhor aquela vontade dele nos ajudar. Não é que Deus não está ouvindo a nossa oração, Ele está ouvindo a nossa oração, mas Ele responde ao tempo certo. E às vezes a resposta de Deus é melhor do que aquilo que nós estamos pedindo para Ele. É diferente, é melhor. E aquela mulher clamava constantemente, Jesus ficou calado. Tanto é que irritou os discípulos. Ele disse: mestre, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. A despedir essa mulher. Há muitas pessoas assim, infelizmente, irmão, que não aceitam o seu clamor a Deus, que é calar a sua boca. É que você não venha clamar ao Senhor para que Ele te conceda uma vitória. A Bíblia nos diz que você chorar com os que choram é fácil, mas se alegrar com os que se alegram é difícil. Não é assim? Você conseguir uma vitória e alguém se alegrar pela vitória que você conseguiu. É a coisa mais difícil que existe. Mas devemos nos alegrar com a vitória. Devemos orar por aquelas pessoas que não têm condições de buscar a Deus por um problema que realmente está passando. Há situações em nossas vidas, que Jesus ainda não libertou. A Bíblia diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas não são libertos ainda. Precisam de libertação. Há outras pessoas que gostariam de ser libertas, mas não têm condições, não têm força de se libertar. Existem as pessoas que lutam contra a sua libertação. Infelizmente, existem pessoas assim. Existem pessoas assim. Mas aquela mulher, ela confiou de que Jesus poderia, sim, pode libertar qualquer problema. Ele pode resolver. Porque diz a Bíblia 3:8 de Hebreus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Jesus, a sua intenção é libertar. Ainda que a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, devemos pedir, buscar, e a porta se abre e Ele responde a nossa oração. Ele deu um grande exemplo de uma mulher que era uma viúva e tinha uma causa. Ela tinha um problema com ela. Ela queria que fosse resolvido. Mas diz a Bíblia, Lucas 18, que havia um juiz na cidade. E aquele juiz, ele nem temia Deus e nem respeitava os homens. Todavia, aquela mulher, ela recorreu a esse homem, que ele chama de juiz iníquo. Ela queria que fosse resolvido o problema. Jesus quis mostrar que devemos orar sempre e sem cessar por aquela causa que nós gostaríamos que fosse resolvido. Irmãos, há condição, por exemplo, Paulo, quando ele orou a Deus para que o Senhor repreendesse aquele mal, aquele espinho, não foi a resposta de Deus para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Há situações, há enfermidade, irmãos, que Jesus cura se Ele quiser. Às vezes Ele deixa muitas vezes para nos quebrantar. Já outras enfermidades o Senhor cura. Já pessoas que têm aquela enfermidade já desceu a sepultura e nunca foi curado daquele irmão. Não é assim? Então o trabalho de Deus
Ele não é, a sua vontade não é a nossa vontade. Ela é diferente. Porém, quando aquela mulher chegou a ele, a Jesus, ela adorou. Ele disse: Senhor, socorre-me. Né? Eu quero socorro, eu quero uma ajuda. A minha filha, ela está possessa. A minha filha é dominada por um demônio. A minha filha, ela está insuportável. Aonde entra, irmão, aquele versículo do capítulo 28, 11 e 28 de Mateus, que o pastor falou aqui na doutrina: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele chama todos oprimidos pelo diabo, pelas drogas, seja o que for. Ele chama e diz: Vinde a mim todos que estáis cansados. E ele é capaz de aliviar qualquer situação de qualquer pessoa. Hoje nós estamos aqui nessa noite. Cada um sabe o problema que você enfrenta, que eu enfrento, e que nós ficamos aos pés de Jesus, orando a Ele. Então Jesus disse para aquela mulher, dessa forma, e ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão a ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, irmãos, ele entrou em um território Sidom, dos fenícios, né? Era a Fenícia, hoje atual Líbano. E quando ele entra naquela cidade, a intenção dele era passar por Sidom. Depois ele voltaria para um outro lugar. Mas ele entrou ali silenciosamente. E aquela mulher, observando que Jesus estava naquele lugar, ela não perdeu tempo. Eu vou clamar a Ele, eu vou pedir misericórdia dele. Porque a Bíblia nos diz que a fama de Jesus, ela se espalhava por toda a terra. Tudo que ele fazia, a sua fama se espalhava pela terra. E Sidom, aquela cidade, nós sabemos que ela, por ser cananeia, ela era um gentil. E Jesus disse que ele não veio a não ser para trazer o Evangelho, as boas novas para os filhos de Israel. E os filhos aqui, na verdade, seriam o povo de Israel, né? Foram para eles, primeiramente. Quando lemos lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus falou com Abraão que ele faria uma grande nação, Jesus não estava aqui rejeitando aquela mulher de coisa alguma, de forma alguma. Pelo contrário, ele quis mostrar que a sua misericórdia é para com todos. Até porque a Bíblia fala em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele morreu por todos, mas a princípio ali era somente para o povo de Israel, para os judeus. Quando lemos capítulo 5, 10 e 5 de Mateus, nós vemos que Jesus, ele manda os 12 pregar o Evangelho, a não ser para quem? Para judeus, não era para os gentios, não era tempo ainda. Paulo reconhece isso, no capítulo 16 de Romanos, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de salvação para os que nele creem. É assim mais ou menos isso. Então a salvação era somente para os judeus, e não era para os gregos, como aquela mulher, também era cananeia, não era para elas, era simplesmente para os judeus. Então Jesus falou isso para ela, e ela foi muito assim corajosa em aceitar que Jesus falou. Eu sei também, mas que os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor, né? Essa migalha, ela chegou até nós, estávamos condenados à vida eterna, mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, a própria Bíblia aqui, nesse versículo, ele mostra claramente que Jesus, ele não faz acepção de pessoa, ele não escolhe, não importa a nação, não importa a raça, a tribo, não importa a cor. O capítulo 5, 9 de Apocalipse, que ele veio comprar homens de todas as nações, povos, tribos e línguas através do seu sangue. E essa mulher também ela estava inclusa na salvação. Ela teve o privilégio daquele dia ter um encontro com Jesus. E todos que têm um encontro com Jesus, todo que aceita Jesus,
ele realmente tem vida eterna. O apóstolo Paulo também foi assim, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a história de Paulo quando ele se converteu ao Evangelho. Ele era um fariseu, né? Paulo era um fariseu, ele tinha sua religião, mas Jesus teve um encontro com ele teve um encontro com Jesus, e houve ali uma transformação na vida do apóstolo Paulo. E essa mulher, por ser cananeia, ela era odiada pelos judeus. Os judeus odiavam os cananeus, assim como ele odiava os publicanos também. Mas Jesus, irmão, ele não agiu conforme o seu discípulo, dizendo: olha, espere essa que vem atrás de nós. Estava gritando. Mas Jesus é misericordioso para conosco. Quando nós clamamos a Ele, irmão, a Bíblia fala que o seu ouvido está atento ao clamor da sua igreja, daquela pessoa que clama a Ele dia e noite. Esperar na vontade do Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Não tomar nenhuma precipitação, não tomar decisões próprias, porque às vezes as nossas decisões próprias traz consequência para a nossa vida espiritual e até mesmo para dano à família. E aquela mulher, por ser cananeia, ela não era digna naquele momento, mas a salvação ela estava restrita ali aos judeus, como Jesus mesmo havia dito em Paulo 1,16 de Romanos. Mas a salvação ela seria expandida depois, até porque todos são pecadores, né? Quando o homem ele pecou contra Deus, lá em Gênesis 3,15, o apóstolo Paulo fala 3,10 de Romanos, que o homem ficou destituído da glória de Deus, ficou afastado. Então todas aquelas nações que eram vizinhas de Israel, de Jerusalém, também eles eram dignas de salvação, mas no momento era somente para o povo de Israel. Por isso João diz, capítulo 1, versículo 12, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, mas a todo quanto recebeu, ele deu o poder de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Então os gentios estavam inclusos no plano salvífico também de Jesus. Ele não morreu somente para os judeus, ele morreu para todos, né? Diz Paulo, Romanos 5,8, que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz por nossos pecados. Então a salvação, ela é abrangente, não somente a judeus, não somente a um grupo de pessoas étnicas, mas sim a todos, porque todos são pecadores, e Jesus veio nessa finalidade. Quando lemos Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o quê? Todos o que havia perdido. Fala de Judá esqueci o nome. Por que ele falou isso? O baixinho lá, o homem do imposto. Isso aqui. Foi nessa ocasião que Jesus falou para Zaqueu, né? Ele era cobrador de imposto, publicano, odiado pelos judeus, né? Foi minorado porque Jesus entrou na casa dele, mas o amor de Jesus é para todos. Um outro grande exemplo disso, para provar realmente que aquele homem, que os gentios era digno da salvação, se arrependeram, é o exemplo de Cornélio. Não é assim? O exemplo de Cornélio. Cornélio era um homem que dava esmola, temia a Deus e orava a Deus todos os dias, mas faltava nele a salvação. A quem foi que pregou para ele? Foi o apóstolo Pedro, né? Em Atos capítulo 10, no capítulo 11, Pedro disse: agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele amou o mundo, todas as pessoas, a ponto de dar seu filho para salvar. Então essa lição ela serve para nós hoje, que nunca jamais podemos desanimar, mas continuar buscando a Deus. O silêncio que Ele está proporcionando no momento pode ser para algo melhor. Deus tem sempre algo melhor para a gente. Eu também tenho um problema sério. Eu tenho um filho doente,
Eu não cesso de orar por ele. Às vezes, ele veio em nossas vidas naquela condição para que nós possamos buscar mais a Deus, orar, se humilhar, se converter mais, como diz lá em 2 Crônicas 7,14, né? Converter mais no nosso pecado e se aproximar mais de Deus. Eu sei que cada um de vocês que estão aqui presentes também tem uma situação difícil. É assim? Um problema que somente Jesus pode resolver. E muitas vezes ele está em silêncio. Mas, irmão, Deus está em silêncio em relação à nossa oração. Mas ao tempo certo, Ele vai nos conceder uma resposta. Amém? Então, tem 4 minutos, 5 minutos. Vou deixar para o Elias fazer aqui a conclusão, né? E agradecendo também aos irmãos da igreja, pedindo oração em meu favor, né, da minha família também, para que Deus possa nos conceder graça, né? A gente lutar com Jesus, que o camarada